Você sabia que a República no Brasil não nasceu de uma grande revolução popular, com o povo nas ruas lutando por liberdade e democracia? No dia 15 de novembro de 1889, o que aconteceu no Rio de Janeiro foi um movimento articulado por elites militares e civis, enquanto a população assistiu a tudo sem entender direito o que estava se passando, achando que era apenas mais uma parada militar. Se você quiser se aprofundar ainda mais e ter um material de apoio completo com resumos e mapas mentais, eu preparei o e-book História para o Enem Todos os Períodos. O link está no primeiro comentário fixado e na descrição. A monarquia não caiu por acaso. O imperador Dom Pedro II não perdeu o trono da noite para o dia. Ele foi lentamente isolado até perder os três pilares principais que sustentavam a sua coroa. Neste vídeo que fecha o nosso módulo sobre o Brasil Império, você vai entender quais foram as três crises mortais do regime imperial e como um boato falso acelerou a queda da monarquia. Se você quer gabaritar esse tema no Enem e nos vestibulares, fica comigo até o final. Para acertar qualquer questão de vestibular sobre o fim do Império, você precisa ter em mente o conceito das três questões. Primeira, a questão religiosa, 1872 a 1875. No Império, a Igreja Católica e o Estado eram unidos pelo regime do padroado. Dom Pedro II tinha o poder de aprovar ou vetar ordens vindas do Papa. Quando o Papa Pio IX proibiu a presença de maçons na igreja, dois bispos brasileiros obedeceram e puniram religiosos maçons. Como o imperador era próximo da maçonaria, ele mandou prender esses bispos. O resultado? A Igreja Católica retirou seu apoio formal ao regime imperial. A segunda questão é a questão militar. Como nós vimos no vídeo da Guerra do Paraguai, o exército voltou do conflito fortalecido e consciente do seu valor, mas era ignorado e mal pago pelos políticos civis do império. Além disso, os jovens oficiais foram profundamente influenciados pelo positivismo, uma filosofia fundada por Augusto Comte, cujo lema era ordem e progresso. Eles passaram a acreditar que a monarquia era um sistema arcaico e corrupto e que só os militares poderiam modernizar o Brasil. A terceira questão, a questão abolicionista, 1888. O golpe de misericórdia que nós analisamos no vídeo anterior. Ao assinar a Lei Áurea sem pagar indenização aos donos de escravizados, a monarquia perdeu o apoio dos barões do café mais conservadores. Os latifundiários viraram republicanos de última hora, apenas para se vingar de Dom Pedro II. Enquanto os cafeicultores do Oeste Paulista queriam a República para ter mais autonomia política em suas províncias através do federalismo, no Exército a conspiração ganhava corpo. Dois nomes se tornaram centrais nessa articulação: Benjamin Constant, professor e militar positivista, que doutrinou a jovem oficialidade contra a monarquia,
e o Marechal Deodoro da Fonseca, uma figura militar respeitadíssima e muito prestigiada, que daria o peso das armas necessário para derrubar o governo imperial. O mais curioso é que o Marechal Deodoro era amigo pessoal de Dom Pedro II e nem queria derrubar o imperador. O que fez o Marechal mudar de ideia nas últimas horas do dia 14 de novembro foi uma fofoca política mentirosa espalhada pelos conspiradores. Como esse boato falso derrubou um império de quase 70 anos, é o que nós vamos ver agora na segunda metade desse vídeo. A história por trás do dia 15 de novembro parece roteiro de novela. O Marechal Deodoro da Fonseca era monarquista e amigo pessoal do imperador. Inicialmente, a ideia do movimento era apenas derrubar o gabinete de ministros liderado pelo Visconde de Ouro Preto e não derrubar Dom Pedro II. Mas na noite do dia 14 de novembro, os conspiradores republicanos espalharam uma fake news nos quartéis. Eles disseram a Deodoro que o governo imperial havia mandado prendê-lo e, para piorar, que Dom Pedro II tinha nomeado como novo chefe de governo o senador Silveira Martins, que era um rival político e pessoal de Deodoro por causa de uma desavença amorosa do passado. Furioso e indignado, Deodoro montou a cavalo no dia 15 de novembro de 1889, foi até o Ministério da Guerra e destituiu o gabinete. Poucas horas depois, convencido pelos republicanos como Benjamin Constant e José do Patrocínio, o Marechal assinou o documento que declarava oficialmente extinta a monarquia e proclamava a República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. E qual foi a reação do povo a tudo isso? Nenhuma. O jornalista republicano Aristides Lobo escreveu a famosa frase que resume o dia 15 de novembro. O povo assistiu aquilo bestializado, atônito, surpreso, sem saber o que significava. Muitos julgaram ver uma parada militar. Para o Enem, grave isso. A proclamação da República no Brasil foi um golpe de Estado civil-militar, organizado por uma elite cafeeira e pela oficialidade do Exército. Não houve participação popular. 3 dias depois, na calada da noite e de forma quase clandestina, para evitar comoção popular, Dom Pedro II e a família real foram banidos do país e enviados para o exílio na Europa. O imperador, que governara o Brasil por quase meio século, faleceu em Paris, pouquíssimos anos depois, em 1891, encerrando definitivamente o período imperial brasileiro. Com a proclamação da República, o Brasil fechava o seu capítulo imperial e abria as portas para a chamada República Velha ou República da Espada e Oligárquica, dominada justamente pelos militares e pelos grandes produtores de café. E assim nós concluímos o nosso módulo completo sobre o Brasil Império. Se você acompanhou toda essa trajetória do primeiro reinado, passando pela economia cafeeira, Era Mauá, Guerra do Paraguai, abolição e chegando até aqui, você tem todo o repertório necessário
para gabaritar qualquer prova do Enem ou vestibular. Muito obrigado por acompanhar esta saga até aqui. Se este conteúdo te ajudou, deixe seu like, inscreva-se no canal para não perder o nosso próximo módulo de história e compartilhe esse vídeo. Um grande abraço e bons estudos.